Um outro tema que você não citou, Reinaldo, segurança pública. Esse é um tema dificílimo para a esquerda, segurança pública. Então, essa é a realidade que a gente vive no país hoje, a gente tem que ter uma leitura correta disso. Né? É isso que você falou. Uma vez numa assembleia na porta da Mercedes-Benz, você vê como o nosso pessoal, ele é conservador. Quando você fala, metalúrgico, ABC, ponta de lança do movimento sindical, o pessoal é tudo... Não. Uma vez, para iniciar uma assembleia, eu coloquei uma música do Planet Hemp. Um trabalhador foi no carro de sua falou, Moisés, essa música é de maconheiro, tira essa música. Entendeu? O pessoal é a favor da família, todos nós somos a favor da família. Pega a questão do aborto, é um tema que não se discute. Agora, é uma questão de saúde pública, não religiosa, porque o rico faz aborto. Só que manda para Portugal, manda para o México, manda para a clínica em Moema. A menina pobre tem que tomar Citotec, né? Ou ela foge de casa. É um remédio que provoca aborto, um abortivo para quem não sabe. Ou não volta para casa, porque se voltar para casa, o pai vai encher ela de porrada. Então, precisa discutir isso ou não? Ou a gente vai deixar o povo morrer? Precisa discutir. Mas você é a favor do aborto? Não. Eu quero discutir o tema de saúde pública. É isso, não é religião. Eu fiquei com uma curiosidade. Eu vi fazer essa pergunta, né? Foi parecendo que eu sou do SNI. Que eu perguntei para o Celso Amorim também. Você teve militância organizada? Eu fui militante trotskista. Sim. O Alfredo não, porque, sabe, esses conservadores, eles não têm... São infiltrados. São infiltrados em todas as militâncias. Você teve uma militância fora do PT também, isto é, uma corrente dentro do movimento? Nada? Nunca. Nada. A sua formação política vem do meio sindical? Vem do meio sindical, da fábrica. A sua escolaridade? De montagem. Eu tenho um antigo segundo grau, né? Sei. Sabe onde que eu terminei de estudar? Naquela Fundação Roberto Marinho, que tinha lá... Eu saía da linha de montagem e lá dentro da Mercedes mesmo tinha lá o curso para a gente terminar o segundo grau, né? Porque teve uma época que as empresas, para pegar certificado, daqueles certificados ISO 9000, ISO não sei o quê, os trabalhadores tinham que ter a formação. Os sindicatos tinham um curso de formação política. Hoje tem esse curso de formação política, em que ele consiste? Tem. Ele consiste, primeiro, em mostrar os valores que a gente defende. Porque quando a gente fala o projeto, os caras pensam que a gente é engenheiro ou arquiteto, né? Mas não, a gente fala qual é a sociedade que a gente quer para os nossos filhos, tal. Consiste nisso. Consiste em contar a história, né, da classe trabalhadora no mundo e consiste também em contar o que nós estamos vivendo hoje. O trabalho não é mais na época do presidente Lula, com a Volkswagen com 50 mil trabalhadores, sei lá, um monte de gente. Não. A gente conta que hoje existe também uma indústria 4.0, mas no Brasil ainda também existe a indústria 0.4. A gente conta que existia uma política industrial no Brasil que representava 35% do PIB. Da indústria de transformação representava 35%. Hoje não representa 10%. Sim. A gente conta que o Brasil não pode ser um exportador de commodities. O Brasil tem que exportar, tem que ter a indústria para ter valor agregado nas exportações. Eu não quero só exportar o mamão para o Japão. Quero exportar o mamão e exportar o doce de mamão. Eu não posso só exportar soja e milho e derrubar a árvore e matar índio como o governo anterior. Entendeu? O agronegócio é importante? É. Mas o pequeno agricultor também é. Que é ele que coloca comida na sua mesa, não é o agronegócio que coloca. O governo do presidente Michel Temer fez uma reforma trabalhista, uma reforma sindical e uma reforma previdenciária, sob a lógica de que, diminuindo a tutela das relações de trabalho, ia aumentar a quantidade de empregos e os empregos seriam melhores, de melhor qualidade. Isso aconteceu? Isso não aconteceu? Se não aconteceu, foi culpa da pandemia?
ou foi culpa da regulação, ou foi culpa do país, de um modo geral, que é um país não competitivo e incapaz de gerar, por outros motivos, esses postos de trabalho? Não, primeiro que era mais fácil Saci cruzar a perna do que aquilo lá acontecer, né? Na verdade, na minha opinião, a reforma trabalhista, a reforma sindical, não digo nem a previdenciária, para mim ficou uma coisa muito clara. Aquilo foi feito para pagar os empresários pelo apoio que teve contra a presidenta Dilma. Porque todo mundo sabia que aquilo lá não ia virar emprego. Todo mundo sabia. Eu lembro que ele falava, ponte para o futuro, né? Que ele falava, não era? Era Ponte pro Futuro era o programa do PMDB, um documento que o PMDB criou. Era o documento do PMDB. Não ia criar emprego. Ele tirou direito dos trabalhadores. Ele quis quebrar o movimento sindical no país. Porque o movimento sindical ele precisa ter um financiamento para ele sobreviver. Em qualquer democracia do mundo, os sindicatos são fortes. Democracia, país que quer desenvolvido, o sindicato é forte. Ele quis destruir o movimento sindical. Isso eu falei para o ministro dele. Falei para o ministro dele lá em Brasília que eu encontrei. Ele quis quebrar o movimento sindical financeiramente. Pode falar? Era, como que é o nome dele lá, pô? Marum, pode ser? Esse aí. Marum. Eu disse que converso com duas pessoas, né? Deus e o mundo, converso com todo mundo. Então eu disse para ele, entendeu? Porque hoje está se discutindo o financiamento do movimento sindical. Porque entenderam que... E geração de emprego, para mim, é a economia crescer que gera emprego. Não é decreto, não é enfraquecendo os sindicatos. Não é isso. O que gera emprego é a economia crescer. Se a economia não cresce, não tem emprego. A imprensa a minha categoria, fez uma grande confusão entre a contribuição sindical, no caso decorrente de uma negociação coletiva, e a recriação do imposto sindical. Mais uma vez, eu vou pedir para você fazer a diferença e dizer, afinal de contas, o que foi que o Supremo decidiu, né? E o Supremo não decidiu recriar o imposto sindical. Porque eu acho que imposto sindical vocês continuam contra. Eu lembro que era uma luta histórica da CUT. Sim. Aliás, opunha a CUT e a CGT, à época, Sim. na minha época, né? Que não era União Sindical, como é que é hoje? Era o UGT. UGT, né? E continua a ser, eu acho, Sim. contra o imposto sindical, né? Então, Sim. acho que é a oportunidade de esclarecer. O imposto sindical, que existia antigamente, era descontado um dia de cada trabalhador, e esse valor era revertido 60% para o sindicato da categoria, os outros 40% eram divididos em federações, confederações e Ministério do Trabalho. A CUT nasce contra isso, o Reinaldo tem razão. O nosso sindicato ficou 10 anos com uma liminar para que não descontasse isso, né? Agora, o que foi decidido é o que a gente chama no ABC de contribuição assistencial, né? A gente chama de taxa negocial, na verdade. Eu produzo um acordo, Reinaldo. Eu consegui agora com algumas empresas a reposição do INPC e consegui mais 2% de aumento real. Eu fiz um acordo. Eu consegui isso para os trabalhadores. O que a gente defende? Que os sócios do sindicato, eles não paguem essa taxa. Por quê? Porque eles já financiam o sindicato durante todo o ano. A gente defende que aquele que não é sócio do sindicato pague uma taxa porque ele se beneficia do acordo. Então, é isso que foi julgado lá, no STF. Mas tem direito de oposição? Sim, claro. Como o acordo é coletivo, que é decidido em Assembleia dos Trabalhadores, amplamente convocada, um trabalhador pode dizer, eu sou contra, e defender lá. Tem a fala para ele defender que ele não quer que pague. Mas não pode ser oposição individual? Através do WhatsApp? Não, porque o acordo é coletivo. Então, tem que ser de forma coletiva. Não é verdade? Então, é isso que discutiram no STF. O movimento sindical ele precisa ser financiado pelos trabalhadores. E eu penso, sim, isso é bom porque os sindicatos que não produzem acordo não têm a taxa. O sindicato, para ter o financiamento dos trabalhadores, ele vai ter que ser sindicato forte, vai ter que fazer bons acordos. Senão ele não vai ter, né?
E o que o Supremo decidiu é que não é inconstitucional, ele não está impondo nada a ninguém. O Supremo decidiu, não é inconstitucional cobrar essa contribuição. Né? Assistencial, né? Que é o nome. Eles chamam assistencial. A gente no ABC chama de taxa negocial, porque nós fechamos um acordo. Ah, mas não teve o aumento. Não tem a taxa. Não trouxe benefício, né? Os americanos destruíram o seu movimento trabalhista e seus sindicatos. Fizeram isso, de certa forma, de uma maneira intencional e, de outra maneira, também para reprimir o crime organizado que, em alguma medida, se acoplou aos sindicatos naquele país. Mais recentemente, o presidente Lula teve na abertura da sessão da ONU e fez uma fala junto com o presidente Biden que lança um movimento de apoio, de tutela nos Estados Unidos ao trabalhador e às organizações de trabalho naquele país. O Biden falou a favor de uma greve lá. Exatamente. Participou da greve. Das montadoras. Participou da greve. O que me parece um elemento, uma situação de refundação do trabalhismo e do sindicalismo nos Estados Unidos. Um momento, pelo menos, de tentativa no contexto do governo democrata do Biden. Por que isso, na tua visão? Por que os americanos estão tentando resgatar um trabalhismo perdido naquele país? Enquanto nós tentamos matar recentemente o trabalhismo no Brasil. Na verdade, o movimento sindical no Brasil, em particular, ele sempre foi muito, vamos dizer assim, criminalizado, né? Eu me lembro quando eu entrei para o movimento sindical, minha mãe falou, filho, você vai se envolver com isso mesmo? A Mercedes, ela foi tão boazinha com você, ela te criou. Minha mãe ficou preocupada, né, quando eu entrei para o movimento sindical. Você fez Senai também? Fiz lá em São Caetano. E aí o que acontece? Sempre foi, o movimento sindical sempre, aqui no Brasil em especial, sempre foi criminalizado. Esse movimento do Joe Biden, quando ele fala... porque a frase que ele usou, ele falou assim, nós temos que discutir o trabalho decente. Aliás, que era uma pauta da OIT e da ONU. Algum tempo atrás, a gente pegou aqui no Brasil trabalho lá no Sul, nas vinícolas, trabalho escravo. Se o Ministério do Trabalho investigava, ia achar mais. Né? A questão dos aplicativos que a gente estava falando há pouco. Né? Então, acho que o tema do trabalho decente, o Joe Biden percebeu que envolve os sindicatos. Né? Os sindicatos têm que ser fortalecidos para discutir, têm que serem fortes para discutir com as empresas. Do mesmo jeito que a gente tem um problema, vamos dizer, entre aspas, com os aplicativos aqui, com esse capitalismo de plataformas, os Estados Unidos também têm. Né? Então, acho que o tema do mundo do trabalho volta à pauta. Eu não digo nem que talvez o trabalho, mas o tema do trabalho. Com essa tecnologia que existe hoje e avança de forma muito rápida, qual que vai ser o trabalho que vai existir daqui a 50 anos? Será que a gente vai ter trabalho? Então, é isso que precisa ser discutido agora. Entendeu? As montadoras, pegar no meu caso, que eu sou da ABC, as montadoras. A modernização vem, cada vez são um número menor de trabalhadores nas fábricas, né? Robotização. Não só, né? Pô, o cara hoje comanda uma linha de montagem num tablet, né? Essa indústria 4.0. Então, a gente tem que discutir agora qual que é o futuro do mundo do trabalho. Será que a economia solidária vai responder por isso?